Colocar o carro em neutro ajuda a economizar combustível? Olá, seja bem-vindo a mais um Engenharia da Graxa. Hoje vamos falar sobre um assunto que sempre vem à tona quando o preço da gasolina vai lá em cima. Colocar o carro em neutro, deixar ele desengatado, ajuda a economizar combustível? Bom, se a gente fosse fazer as contas, colocar isso em termos matemáticos, a gente ia ficar horas aqui e não ia chegar a conclusão nenhuma, porque as variáveis que vão compor essa conta são infinitas praticamente. Então o que nós vamos fazer será analisar alguns cenários onde essa pergunta se encaixaria, tá? Eu vou adiantar, a resposta para essa pergunta é depende. Depende do quê? Então vamos analisar algumas situações. A primeira situação que nós temos aqui é um carro descendo uma colina. É muito comum nas estradas do Brasil, as estradas terem uma descida bem íngreme que você possa colocar o seu carro em neutro e deixar ele descer pela inércia do movimento, tá? Vamos desconsiderar aqui algumas variáveis como legislação, que não permite você colocar o carro em neutro, tá? E algumas outras que eu vou discutindo ao longo do programa. Nesse primeiro cenário, o que nós temos aqui? O carro já com alguma velocidade e encontra uma descida e começa a descer. Então vamos entender uma coisa antes de tudo. Por que quando você está engatado, quando você está com o carro engatado em alguma marcha, ele tende a reduzir a velocidade? Parece que o carro está freando, parece que o carro está segurando. O que é isso aí? Quando o carro está engatado e ele está com uma certa velocidade e você tira o pedal do acelerador, o carro entende que você quer diminuir a velocidade. E isso ele faz o quê? Ele corta a injeção de combustível do motor. Ou seja, ele para de injetar combustível, você está gastando zero de combustível quando o carro está engatado. O motor vai continuar girando? Vai continuar girando com a ação das rodas, As rodas vão fazer com que o motor gire, vai continuar em funcionamento, só que ele não vai estar mais injetando combustível. Então, por isso que quando você está com o carro engatado, você tirou o pé do acelerador, a tendência dele isso nós falamos, claro, de um carro manual, mas isso também acontece nos carros automáticos. A tendência dele é que ele diminui a velocidade, já que a roda está sendo freada pela ação do motor. Ou seja, o motor, como não tem combustível indo para ele não está gerando força, ele está sugando as forças da roda para continuar o movimento dele. Muito bem. Então nós entendemos que o motor serve também como freio para o carro. Então nessa situação o carro já está em movimento e ele enfrenta uma descida. Aqui muitos poderiam pensar que colocar o carro em neutro, deixar ele descer, você está economizando combustível, certo? Você deixou o carro em neutro, o carro aproveitou o embalo dele e desceu a colina. Porém, aqui nós temos uma situação onde a colina termina numa reta. Vamos supor que você queira manter uma velocidade constante. Então, o ideal aqui, se você desengatar, por exemplo, o carro, você teria que vir com o freio para segurar ele numa velocidade até o final da descida. Essa situação, você vai estar gastando o freio do carro. Então você vai estar exigindo mais do freio do carro para segurar o carro, já que ele está desengatado, então a única coisa que está freando o carro é a própria ação do freio. Para chegar nessa aqui, se você considerar que você quer manter uma velocidade constante, vamos supor que a velocidade dessa rodovia seja 100 km por hora, então você vai manter os 100 km por hora apenas segurando no freio o carro. Isso vai fazer com que o carro gaste o freio e combustível, já que uma vez que você coloca o carro em neutro, o motor tem que injetar combustível para manter o funcionamento do carro, já que ele não vai estar aproveitando o movimento das rodas. Então, nessa situação, não é interessante você colocar o carro em neutro, já que você vai descer a colina de qualquer jeito, engatado ou desengatado, vai descer numa velocidade constante, e o carro engatado, ele ajuda ainda a frear, fazendo que você use menos o freio do carro para chegar até o final. Mas vamos supor que você fala assim, eu não quero considerar velocidade. Então você pode desengatar o carro e ele vai descer com maior velocidade. Como aqui ele termina numa reta, não sei se é interessante você chegar com tanta velocidade aqui no final da reta. O que nos leva ao exemplo número 2, a situação número 2. Que é a seguinte, eu estou numa descida, na mesma descida, porém, ao final da descida, eu vou enfrentar uma outra subida, às vezes um pouco menor. Então, se a gente for pensar nesse cenário aqui, o carro desengatado, ele trabalharia melhor. Por quê? Já que eu vou ter que descer e subir novamente, se eu desengatar o carro e não segurar no freio, desengatei o carro, deixei ele descer e com a própria inércia do movimento dele, ele vai subir a colina, a próxima colina. Isso é o princípio de funcionamento da montanha-russa, Então, aqui nesse cenário, é mais interessante você desengatar o carro. Porque se você descer com ele engatado,
ele vai estar freando, a roda vai estar freando o carro, né? O motor vai estar freando o carro. E você, ao chegar ao final da descida, você vai ter que acelerar de novo para subir, vai gastar mais combustível para subir. Então, se você desengatar o carro aqui, o carro vai descer e com a própria inércia do movimento dele, ele vai conseguir subir essa colina, ou pelo menos chegar bem próximo ali do topo dela. Então, nesse cenário, já é mais interessante você desengatar o carro. Então, veja como essa pergunta não é tão óbvia, depende muito da situação em que você se encontra. É claro que aqui nós temos que levar em consideração que você vai começar a descer e a sua velocidade provavelmente vai passar da velocidade limite da rodovia. Então, se você já está a 100 por hora e você desengatar o carro no começo da descida, provavelmente no final você vai estar acima de 100 por hora. E isso pode gerar alguns problemas, como uma multa. Vamos desconsiderar isso a fins de entender o exemplo. Bom, nós temos uma terceira situação, que é quando você está descendo a serra. Aqui é uma situação muito comum, principalmente no estado de São Paulo, quando o pessoal gosta de ir para a praia e vai enfrentar uma serra aí pela frente. Na situação de serra, você tem uma descida única, mais ou menos como o nosso primeiro exemplo, porém com várias curvas, tá? O que acontece? Nesse tipo de situação, qualquer forma você vai ter que frear o carro, independente se você considere ou não ultrapassar o limite de velocidade, vai chegar uma hora que você vai ter que frear o carro para fazer a curva. Ele vai atingir uma velocidade tão grande que você vai ter que frear. Então, nesse tipo de situação, é imprescindível que você desça a serra com o carro engatado. Isso vai evitar você ter um gasto excessivo com o freio, vai evitar que o seu freio esquente demais, e diferente do primeiro exemplo, a serra é uma descida muito longa, é como se fosse uma descida gigantesca do topo lá da montanha até o finalzinho. Então, se você simplesmente desengatar o carro e for segurando ali no freio, vai chegar algum momento que o freio vai sobreaquecer tanto que você pode chegar a perder a ação de frear o carro, e isso é muito perigoso, principalmente numa estrada cheia de curva. Então, numa situação dessa, como no nosso terceiro exemplo, é imprescindível que você desça com o carro engatado. Uma quarta situação, onde nós temos um pouco fora desse âmbito de descidas ou não, é a parada no semáforo. Bom, o que é comum hoje, né, os motoristas, pelo menos que eu ouvi relatos, é que eles desengatam o carro antes de chegar no semáforo para deixar o carro indo na banguela, como se diz, né, até chegar ao semáforo onde eles vão pisar no freio. Pois bem, essa é uma situação muito comum, principalmente em carros manuais, né? Só que temos um problema aqui. Vamos supor que você está com o carro aqui a 60 km por hora e você avista um sinal vermelho e você desengata o carro e deixa ele ir para deixar frear em cima a hora que chegar mais próximo do semáforo. Isso vai fazer o quê? Primeiro, o desgaste do freio pode ser maior. A segunda situação é que provavelmente semáforo você vai ter em perímetros urbanos. Então nesse trajeto pode acontecer algum imprevisto. De repente alguém entrar na sua frente, algum outro carro que brecou inesperadamente. E você tem que estar preparado para esse tipo de situação. Então, nesse caso, se você tiver desengatado, você vai exigir mais ainda do seu freio em caso de emergências, vamos dizer assim. Se você deixar o carro engatado, além de você evitar de usar mais o freio, né, você vai usar o próprio motor para frear o carro até chegar ao semáforo. Com o carro engatado, vamos lembrar, ele não gasta combustível. Então, nesse trecho, você não está gastando combustível. Então, a vantagem do semáforo é sempre deixar engatado. Deixou engatado, o carro já vai frear, você vai ter uma reação melhor em caso de emergência e você vai economizar mais combustível. Ah, eu deixei o carro desengatado, o carro vai deslanchar mais. Legal, mas ele vai gastar mais combustível dependendo da situação que você se encontra. E um fator importante que você deve levar em consideração, se o seu carro é automático, evite o máximo colocar em neutro e colocar no drive. Por quê? Quando você coloca o câmbio em neutro, ele desacopla todo o conjunto de engrenagens e a rotação cai. Perfeito, situação normal de qualquer carro. Quando você volta para o modo de drive, o que acontece? Se você tiver uma velocidade alta, o tranco que o câmbio vai levar a hora que você engatar é muito forte. E isso pode danificar o câmbio automático. Espero que essa dica tenha ajudado vocês e qualquer dúvida ou sugestão pode deixar no comentário. Até o próximo vídeo.